tirar foto com tudo, André. Vou ter que ir, ficar perto. Nossa Senhora, obrigada demais. Não, sinceramente, não, eu enquanto ela falava, eu me via brincando. Pois é. Subindo na árvore, né? Até quando a Georgia falou assim, manda uma biografia. Não sei porquê, eu fiquei, nasci ali, brinquei muito no quintal, até comecei a dançar, a brincar de dançar, né? Porque a primeira experiência da gente é sempre na escola, né? Então a primeira vez que eu dancei na vida foi eu vivo a vida cantando. E eu achava lindo aquilo. Eu com lencinho, falando assim, nossa, que coisa boa isso. E aí, entrei na escola de dança para brincar. Ainda bem que você conheceu, a Lídia conhece quem foi a minha professora, né? E lá a gente, é Marilene Martins, né? Irmã da Maria Amália, da Maria Amélia, tudo musicista, né? E a Lídia, que é minha assistente de direção, chama Lídia por causa da Lídia. Olha só como é que o mundo, né? E agora eu tive a oportunidade de conhecer, já devia ter trombado com ela várias vezes no Festival de Inverno da UFMG, porque ela era frequentadora daquele movimento anarquista, né? E aí, eu me criei ali. E eu passei, em 2003, eu fui para a praça pública fazer uma pesquisa, porque eu estava exausta da sala de aula de dança. E eu queria entender essas conexões da vida com a arte, né? Porque é da onde você tira os assuntos, né? Das antenas, de capturar aquilo que já está escancarado, né? E eu ficava observando as crianças. Eu falei assim, olha, a gente na sala de dança, a gente treina um movimento. Aí eu vi o menino, subia, aí caía. Depois ele voltava, subia de novo, mais um degrauzinho, caía de novo. E ele passava a manhã treinando, né? Eu falei assim, igualzinho a mim. Eu fico treinando passos, né? E eu tenho essa mania também de andar no preto, no branco, preto no branco. e via essa conexão direta, né? Do pai com o filho que chegava na praça. Até falei para os meninos, né? O menino já chegava, já estava. E o pai falava assim, vamos lá para os brinquedos, vamos lá para os brinquedos. Ali já tinha um mundo, né? A criança com o mundo desnomeado dela, ela vai nas percepções, né? Dos instintos, do faro, da forma, das cores, né? E eu acho que essa coisa da improvisação, eu não trabalho com criança. Mas as pessoas falam, nossa, Dudu, você podia trabalhar com criança? Eu falo assim, não, mas eu preciso trabalhar com a gente grande, né? Pra gente poder tirar um pouco das cacas, né? Que a gente vai se amarrando, ficando muito importante, muito vertical, né? E pra gente ficar mais simples, né? Cada vez mais simples, não faça tanta força, já está acontecendo, o espaço fala, as coisas, tudo na vida é importante. E essa questão da educação, que hoje a gente presencia, né? Os sintomas que a gente vê nas crianças, na gente mesmo, né? Que é essa falta de simplicidade, né? De ver aquilo que nós estamos vendo, né? E do movimento do pequeno. Aí eu fico mais sossegada. Em vez de eu pensar nos 8 milhões de quilômetros quadrados, eu vou pensar ali pertinho, né? Porque eu acho que a minoria tem força, e se você toca é o jogo do dominó, né? As pessoas vão alterando a sua maneira, né? Os modos operantes de viver. E é esse movimento, né? Do pequeno, você pega pega outro, né?
e vai falando, muito sim, não é verdade, assim, é para sempre. Não, são aquelas sugestões, né? Que tal? Quem sabe? Talvez. Quem sabe a gente vai por ali. Interessante, hein? Tá sentindo alguma coisa? Sim. Eu também. E a gente vai na gentileza, né? Ali tá a sobrinha da Nena, a Marisa. Marisa Lambert, né? Filha da Marlene. Você vê, né? A costura da vida. Mas aí eu trabalho nesse lugar da invenção, né? De se reinventar, de ficar realmente inquieto, de ver aquilo e o que eu preciso falar, terceirizando para o espaço, né? Com a terceirização está na moda, então a gente terceiriza para o espaço, deixa o espaço dizer as coisas, né? Porque tudo tem texto na vida, né? E tudo tem, né? Tudo fala. Aí, essa coisa do espaço. O que é o espaço, né? Somos todos nós em conjunto, além de tudo aquilo que lá está, né? E então o espaço está sempre cheio de coisas, né? Cheio de textos. Aí eu achei muito interessante os cabeceiras onde nascem os rios e repousam as cabeças. Aí eu falei assim, nossa, cadê os rios? E as cabeças não estão dando conta de repousar, né? Porque tem muito serviço. Nós temos muito serviço, né? Serviço é que não falta, assunto é que não falta. E a improvisação, para mim, ela é uma palavra assim, que cabe coisa infinita, né? Porque o que é improvisar? Se eu já nasci improvisando. Se esses jogos que você mostrou são puras improvisações. Se a gente inventa as regras, né? A gente treina o corpo para alguma coisa, né? Para a vida, né? Você treina o corpo para a vida. E é muita coisa, são muitas interpretações, são muitas percepções e é uma conexão direta com a vida. Eu sempre falo, olha, se a gente colocar a improvisação, que agora já tem os subtítulos de composição em tempo real, de composição instantânea, né? A maneira com que você se coloca ali como mais um no mundo, né? Que é outra coisa que eu fico querendo apagar um pouco o humano para ele poder ser humano, né? Pra gente não ficar assim, não, mas este mundo foi construído para mim. Ai, gente, tem gente que pensa assim, né? Nós estamos vendo um exemplo. E aí, cadê o rio, né? Cadê a floresta? Cadê a criança, né? Cadê no meu corpo tão cheio de coisa, aqui tem natureza, tem o sangue do mundo, que é o petróleo, né? Que todo dia sofre, né? Que é transfusão, né? Tiram, vai secando. É um monte de coisa junta, né? Um decorrente do outro. E eu acho que essa função do artista é escancarar aquilo que já está, né? Então, falta de serviço a gente nunca vai ter. Olha só, né? Falta de dinheiro é outra coisa. Agora, essa coisa da criança, por exemplo. Eu sou neném, depois eu sou criança pequena, criança, depois eu viro adolescente, criança grande, depois eu viro adulto, jovem adulto, depois eu vou ficando mais velha, vou ficando uma senhora, mas o ser tá ali, ó, ele tá sendo atravessado, né? E como a Lídia disse, a memória está inserida nas células. Não adianta
fugir porque ela está ali, né? A origem. E aí, por aí vai. Eu fiquei meia tonta com, com as coisas que eu ouvi da Lídia, né? Fiquei completamente tocada. E aí, falar de improvisação é tudo isso, mais um pouco e menos um pouco, né? Improvisação, não, segura pra mim. Aí eu vou fazer um texto aqui que eu escrevi há um tempo atrás. Porque essa conexão, né? Essa conexão, brincar, improvisar, jogar, é tudo remendado, é a mesma coisa, né? É claro que um adulto, ele estuda muito, né? Mas ele estuda e ele precisa, talvez, tudo é talvez, pode ser, quem sabe, apresentar aquilo com um frescor de inocência, não do sabichão, né? Mas eu sempre falo que improvisação é tudo de propósito. Enquanto a criança ela tem a dança espontânea, um improvisador, ele vai para um lugar de intelectualidade fina, de muito treinamento com desapego. Ele pode parar de brincar, ele pode desistir, ele pode começar de novo, ele recomeça, ele termina, ele desaparece, ele aparece, e tudo ele está ali compondo uma imagem. E os jogos que se apresentam, você pode falar assim, não, eu vou improvisar, mas eu não quero regra nenhuma. Pronto, já é uma regra. E por mais que ele queira fugir, vão se apresentar regras no decorrer. Mas são regras o quê? Macias, generosas, né? Não são regras, pá, você tem que fazer isso. Não, ele tenta, ele desiste, ele sai. Essa simplicidade, esse desapego, ego. Eu desapego de mim para estar em mim. Assim, como uma flor, né? A flor e eu estamos juntos. Ela e eu vamos começar a dançar. Então eu vou chamando para ela aparecer. E eu desaparecer, deixar ela falar. Né? Esse jogo de coisas. É tudo e é nada. Né? Pode ser, como pode não ser. Não é? Ou isto ou aquilo. Vamos abrir. Meu computador. Não, eu fiquei completamente assim, Lídia. Isso. Opa! Vocês viram que a fala é improvisação. Tinha me aprontado, depois algo se passou, fiquei tocada. Ó, improvisação, palavra gigante, corpo em estado de obra. Quanto mais exercito a improvisação em dança, mais questões correlatas à ação de estar produzindo e compondo imagens se revelam e trazem mais e mais questões. Perguntas são sucessivamente colocadas no plano real do acontecimento. Por que me interesso? Opa! Ai, meu Deus, espera aí que eu fui apertar um trem aqui. Voltou. Porque... Onde é que eu estou? Calma, já está acontecendo. Calma, já está acontecendo. Isso. Fica na imagem. Ok, devires. Sim. Não. Quanto mais por que me interesso tanto pela linguagem da improvisação? Pela efemeridade deste fazer. Qual a disponibilidade do improvisador de estar ali entregue no instante zero? É vital sua confrontação com o vazio? Penso como um fotógrafo que captura o instante na expectativa que ele se torne eterno.
Estudo, treino e aprendo os momentos onde o acontecimento foi de uma intensidade nauseante, revelando algo maior que nossos corpos, e me trouxe a sensação que sempre há algo além da imagem. Eternidade. Penso como um detetive que investiga alguma coisa que o faz prosseguir, armar estratégias, talvez o desejo da captura deste momento onde tudo é revelado, que tudo poderá ser isto. Para improvisar, preciso estar inteira, quer dizer, minhas células, meu corpo, vazio, a serviço de um porvir, de um vir a ser. O que pode ser esta imagem, estar inteira? Me perdi, aí eu despisto. Vou tomar banho, né? Vocês sabem que eu fiquei emocionada com a vídeo. Nossa Senhora. Peraí, gente, de novo, eu me perdi. Calma, já está acontecendo. Um improvisador, para mim, necessita cuidar da inocência, do desapontamento e de se colocar em um estado de imanência, de perenidade, com o todo que o envolve. Mas que todo é esse? Tudo. As pequenas coisas, as grandes coisas, os detalhes, as coisas vistas e não vistas. Tornar-se visível e construir um estado de ser coisa também. Desmanchar seu corpo homem e deixar transformá-lo em uma ferramenta potente de significados, para que a audiência possa absorver e ressignificar usando da liberdade de um espectador. Em uma improvisação, tanto artistas como o público trabalham, constroem associações, exercitam a sensibilidade. Parto do entendimento de que cada um tem um universo dentro, que coabita este tempo e que tudo faz diferença e modifica as ações decorrentes. Então, tudo já está acontecendo. O improvisador recorta um intervalo de tempo e se apropria dele. Um trabalho de ourives, refinado, delicado e atrevido. Entendo que o improvisador precisa ser ele próprio seu provocador. Ele transfere o sujeito para o espaço do acontecimento. E ele deve saber que tudo que produz se configura e revela em imagem. É fundamental saber que está sempre sendo visto por algo, por alguém, e que esta sensação afeta e modifica seus procedimentos seguintes. Ele trabalha com partículas infimamente pequenas de projeção de tempo, pois também Socorro, tá chato, gente? Posso continuar, né? Espera aí que eu tô perdendo. Já vai pegar um papel, já está acabando. Pois também, Nossa Senhora, este tempo que tudo faz e modifica é fundamental saber que está sempre sendo visto por algo, por alguém. Esse negócio de sempre ser visto por algo, por alguém, a gente precisa, seria bom perceber. Às vezes a parede está te olhando e está te encarando. Aí passa um mosquito. E você e o mosquito tem um encontro, né? Você tem encontro com coisas, com seres pequenos. Isso é maravilhoso, você identificar. Porque você entra em outra vibração e as coisas vão se desvelando para você. Isso é lindo. Se você vê eles, eles também te veem.
mas eles podem ver uma planície da sua testa, né? Não precisa ser o ser inteiro, nomeado, entendeu? Pedaços. Entendo que o improvisador precisa ser ele próprio, seu provocador, ele transfere o sujeito para o espaço do acontecimento e ele deve saber que tudo que produz se configura e revela em imagem. É fundamental saber que está sempre sendo visto por algo, por alguém, e que essa sensação afeta e modifica seus procedimentos seguintes. Poroso, possível. Ele trabalha com partículas infinitamente pequenas de projeção de tempo, pois também sabe que tudo pode mudar como num piscar de olhos. É fato que nunca contamos quantas piscadas de olhos damos quando estamos na estação. Isso me interessa. Perseguir alguma coisa que não sei. Instrumentalização de um improvisador a vida toda. No meu entender, o improvisador precisa gostar de trocar, gostar de experimentar, gostar de tentar, precisa ser curioso, precisa ter fome de vida, fome de saber e tentar sempre mais uma vez. E ser totalmente despretensioso. Por que isso? Porque ele sabe que corre o risco do fracasso, do ridículo e o que ele pode fazer. Seria bom que a disponibilidade fosse uma constante. Treinar improvisação é ampliar repertório, aumentar nossa enciclopédia, tanto física como sensorial, é estudar e estender e estudar as conexões com a vida. É discutir o inusitado, a surpresa e se colocar inteiro no meio da cruz presente, espaço versus tempo. O improvisador precisa ser atrevido para lançar os dados e se comprometer com o que aparece, administrando e compondo junto. Parto do pensamento que as coisas falam, que tudo fala e que o improvisador é um agente e será mais um no espaço. Talvez seja o deflagrador de situações, de equações que surgem na somatória dos eventos. A espontaneidade para um artista que lida no campo improvisacional não existe. Para mim, existe um treinamento intelectual refinado, atuando no campo sutil. As configurações são selecionadas quase que instantaneamente por este intelecto treinado na composição. E ali ele vai selecionando, percebendo qual imagem tem intensidade para ser revelada no campo do real. Uma captura. Passado, presente e futuro são reduzidos no instante infinitesimal de segundos. Incrível, mas real. O tempo vale, a vida vale. Tudo é importante. Não vivemos de aparência. Vivemos de acordos potentes e lúcidos. O intuito talvez seja de escancarar aquilo que lá está. Uma aventura. Hoje, meu lugar de interesse tem se voltado à questão de improvisar. O que acontece quando estou vista pelo espaço? No sentido da prontidão das células, da conexão. E eu vou parar aqui agora, pronto, acabou, pai, vamos tirar, né? Agora? Bom, gente, é coisa demais, né? Mas é coisa demais. Eu vi que eu estava lendo. Ai, meu Deus, para que eu fiz isso? Aí eu vi que a improvisação não estava muito pegando. Mas é isso mesmo. Muito obrigada, Lídia. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Geórgia. Nessa configuração vai se ter aqui uma única vez. E isso é precioso. E eu acredito que nessa questão da improvisação, se eu estou lidando com o outro, que é uma criança, ou que é todos nós, né? Eu posso, na minha seleção, ativar a imaginação da criança lendo o corpo dela, né? Vendo a projeção, vendo se ela piscou muito o olho, se ela olhou para cá, para lá, e o que eu tenho que fazer?
para ir com ela, né? Essa bússola do outro. E é fato que a gente tem que treinar, né? Muito obrigada. Vai lá. Bom, que sobrou para mim. Primeiro eu queria agradecer, Jorge, pelo convite. Para mim é muito importante estar aqui. Eu acompanho o Faulinho desde o começo. Me sinto honrada de estar aqui. E é um desafio falar depois dessas duas figuras admiráveis. Mas ao mesmo tempo também facilitar um pouco o meu caminho, né? Porque elas abriram esse universo do movimento, do corpo da criança, da dança. E eu gostaria de falar aqui o que eu imagino que possa ser a dança da criança. A gente pensar e olhar, esse tempo todo que eu trabalho com criança, eu estou sempre me surpreendendo e me admirando do que elas são capazes de fazer. E que muitas vezes passa desapercebido por conta do nosso olhar, né? A gente consegue ver aquilo que a gente está preparado para ver. E depende também de quantas lentes a gente coloca e de quantas a gente tira, para enxergar a criança como ela é e justamente deixar acontecer o movimento, deixar acontecer a dança dela. Mas a gente precisa estar preparado para ver isso, né? E muitas vezes a gente quer trazer alguma coisa, né? E falando nesse lugar do educador, né? Essa situação outra, que é diferente dessa situação da brincadeira espontânea, da rua, do jogo, em que tem sim muito movimento, em que a gente vê ali o corpo se desafiando, buscando, competindo, indo além, né? Pelo jogo, na vida, né? Pela vida, exatamente. A questão da improvisação, que é esse jogo consigo mesmo, também de desafio, né? De criação em tempo real. E como que isso se configura numa situação de pensar a dança, né, com a criança? Ela acontece, eu vejo, no sentido de perceber a criança na sua corporalidade, que é essa, né, em que isso se assemelha a uma investigação mais próxima da dança contemporânea, né? Porque a gente também, quando fala dança, é um universo gigantesco. Pode ser qualquer dança, pode ser dança que se aproxime da criança, pode ser dança que não se aproxime da criança, né? E qual que é essa dança que se aproxima e que pode vir desse corpo que está vivendo aquele momento, né? Está naquele espaço-tempo da vida de investigação, de descoberta, do movimento pelo movimento também, né? Teve uma vez que a Helena Katz esteve aqui, ela coloca, o que define o movimento para ser dança? É um movimento que não tem propósito nenhum, a não ser o próximo movimento, né? A dança, e isso está muito presente na atitude da criança com o seu corpo na brincadeira, que é o sem propósito. Sem propósito não, é a própria brincadeira, né? Mas quando ela começa a investigar o seu corpo no espaço, em relação ao outro, vai construindo o seu ser estar no mundo. No nosso papel ali de adulto em relação a essa criança, a gente pode abrir caminhos para que isso se desenvolva e se torne dança, ou a gente pode ignorar, né, e querer ensinar alguma coisa. Esse limiar na relação adulto-criança, de aceitar ela no seu modo de ser, na sua criancice, que é tão rica de experiência, de busca e de soluções também, né? Soluções cênicas, artísticas. Ela, para nós adultos nessa situação, é um desafio, é uma improvisação constante, é um estar presente para perceber o que vem, o que eu trago, o que dialoga com aquilo, o que não dialoga com aquilo, né? Tudo que eu trouxe, que eu acho que eu tenho para ensinar, que ali cai por terra, porque é muito mais rico o que a criança traz. E nesse sentido, eu vejo que muitas vezes, em relação ao que se espera da criança, a gente não está preparado para ver, né? E é uma dança
que é própria daquele momento, que não é como a dança do adulto, né? Fico imaginando que, em termos do ensino da arte para a criança, né, e eu coloco a dança como uma linguagem artística como as outras, me parece que, por exemplo, nas artes visuais já estão um pouco adiantados quando vão falando, né, se aceita, mesmo assim com uma visão, né, visões e visões sobre o desenho da criança, o que se espera, não se espera um traço preciso, né, se reconhece a garatuja ali como aquela expressão daquela criança naquele momento. E qual é a garatuja da dança? Qual que é a dança daquela criança com aquele corpo? Não é alinhado, não é preciso, às vezes né? Dependendo do desafio. Mas ele é muito própria, muito especial também. E saber lidar com isso, para mim, é o grande desafio do artista educador em relação às crianças. De acolher, de alimentar aquilo, de trazer outras possibilidades e construir com ela uma dança dela. Eu tenho algumas situações que para mim foram muito claras não, foram me abrindo para enxergar esse corpo que sempre me surpreende, né? Da leitura que ele faz do mundo também, das coisas que vê. Eu ficava pensando, como que a criança vê a dança? Ela não vê, ou vê o mundo, ela não vê com os olhos, ela já vê com o corpo inteiro, né? Que leitura que se faz, né? Quando pensa... E aí eu vejo que a criança vê com o corpo e o que ela transforma em dança não é cópia, é tradução. Aí eu tenho algumas situações que ficaram muito marcadas para mim, que isso ficou muito claro. Uma vez a gente foi, muitos anos atrás, com as crianças de EMI, assistir um dia no Balé da Cidade. Então era uma aula, a gente ia com as crianças, ficava lá sentadinho e assistia uma aula de clássico, assim, uma aula, longa, uma hora e tanto. E depois a gente ia assistir um trecho de um ensaio, era essa a proposta para a visita das crianças. Primeiro, quando a gente chegou lá, falei, bom, elas vão ficar muito cansadas, né? Vamos ficar aqui paradas, assistindo lá, aqueles bailarinos se mostrarem e tudo mais. Qual foi a minha surpresa? Que eles ficaram assim, sem respirar quase, nem se mexiam. Mas eles não estavam entediados, eles não estavam assim, né? Eles estavam ali, totalmente presentes, eles estavam dentro. Ficaram ali, se contendo, quase sem respiração. Aí acabou a aula, os bailarinos foram lá, né, descansar um pouco, beber uma água, colocar o figurino para mostrar o trecho para eles. E a pessoa que estava organizando, então falando para eles, então agora, falou isso, né, os bailarinos vão descansar, daqui a pouco eles vão mostrar para vocês. Só que ele também não deu limite nenhum e deixou uma música rolando. As crianças invadiram aquele espaço e começaram a dançar, E aí, a gente ficava lá boca aberta, era muito melhor do que os bailarinos estavam tentando fazer. E era tão dela, você conseguia ver a leitura que elas estavam fazendo daquele movimento, você via o salto, você via o plié, você via tudo, elas iam para a barra, elas faziam de tudo, elas estavam lendo aquilo, né? Elas estavam tentando imitar, elas estavam traduzindo aquilo naquele corpo. E aquilo era tão verdadeiro e tão cheio de expressão e desafio e muito interessante. Então, na realidade, quando eu falo no meu texto, eu coloquei, depois falei, nossa, isso daí pode ser que seja mal interpretado, né? Que eu falei de um olhar pedagógico e um olhar artístico, né? Não que necessariamente tenha que ser separado um do outro, mas o que eu queria dizer ali é que quando eu olho para essa dança da criança, valorizando o que ele tem de fato de qualidade estética, cênica, expressiva, poética, eu descubro e abro um outro mundo, né? Não só como, isso daqui é um exercício, isso daqui é uma praia, isso daqui é uma etapa para depois ela dançar. E agora ela está só brincando, ela está se exercitando. Ou isso daqui é qualquer coisa, mas não é a dança, né? E eu vejo ali a dança. Que já está acontecendo. Né? Outra situação que também me chamou muito a atenção, aí foi com filhos, né, que a gente
Meu filho tinha uns 5 anos e a gente estava vendo um vídeo de tango. Meu marido foi para a Argentina, trouxe um vídeo de tango, estava passando lá no computador, a gente não estava parado assistindo o vídeo de tango, estava lá rolando e ele, lógico, estava brincando, estava vendo. Daqui a pouco, foi muito, muito impressionante porque baixou o tango nele, mas foi assim, eu vi o tango baixar nele, porque foi um momento que estava lá e de repente, tum, e aí ele começou a dançar ali em cima da cama, e tipo, mas era tudo menos tango, mas era todo o tango do mundo que estava ali. Ele não tinha a forma do tango, ele não tinha sensualidade nenhuma, não tinha nem os 2 pés no chão, porque ele estava rolando em cima da cama, de ponta cabeça, de tudo quanto é jeito, mas tinha toda a intensidade, a essência, a força, né? Então tinha uma precisão, ele virava lá, tum, pra cá, e subia, tinha pontuação, tinha tudo que tem no tango, só não tinha a forma do tango. Eu falo, olha como é a leitura desse corpo, daquilo que vê, como é rico. E essa tradução é uma dança muito própria, que não é a minha, não é aquela profissional, e que seria incapaz de ensinar isso para essa criança. Eu acho que qualquer um que quisesse ensinar tango para uma criança ia conseguir chegar naquilo. E pensando também trazendo essas situações um pouco para ver se vocês acompanham como eu estou pensando e vendo essa dança, né? Outra situação que também me chamou muito a atenção tem a ver com essa relação da dança que é do adulto com a dança que é da criança. O que aquele corpo adulto cria e o que aquele corpo criança cria, né? O que a gente tem em comum, mas ao mesmo tempo também tem de tão diferente. Aí foi uma situação que a Clara estava também, foi numa aula da Estelinha, que aí tinha uma proposição para se trazer, cada um trazer um trecho, uma sequência coreográfica para o grupo, e tinha toda uma proposta ali, e eu estava assim, bom, qual o meu universo, né? E eu, é das crianças. E por um acaso, não é sempre que acontece isso em aula, a gente estava montando ali com um grupo de crianças do optativo de dança anemia uma pequena sequência, que começou com uma brincadeira de movimento com o meu nome, e aí foi juntando o movimento do Paulo com o movimento da Priscila, com o movimento de cada criança dali, e a gente foi compondo uma sequência, e a gente estava brincando com aquilo já há algumas aulas. Eu falei, aí eu trouxe a música do Tom Zé, e a gente estava brincando com aquilo. Eu falei, então eu vou pegar pra mim, né? E vou levar pra... E aí eu fui ver a tradução ao contrário. Como que o meu corpo traduz o movimento da criança? E fui chegando, gente, em cada pepino. E tinha umas coisas que eu não conseguia fazer. Que era muito mais complexo do que o meu corpo treinado de bailarina conseguia fazer. Aí eu falava, olha, quanto equívoco às vezes a gente comete em querer trazer alguma coisa que não está naquele corpo, ou trazer alguma coisa que eu acho que é mais, né? É lógico que tem processos e processos de trabalhar a dança com criança, é lógico que não necessariamente passa por isso, mas quando eu vejo uma proposta de colocar, não sei se vocês já viram, já devem ter visto no YouTube um vídeo de uma criança, uma menininha de acho que uns 3 anos tentando fazer a primeira posição, e aí ela tenta, ela cai pra lá, ela cai pra cá e fica só nisso, aí ela pega a própria perna e põe aqui, e põe ali, e ela não consegue de jeito nenhum fazer essa primeira posição. E aí eu fico pensando, lógico, aquela é uma situação, mas quantas vezes eu vejo lá, e como é que vamos ensinar a criança? A criança começa do simples, né? Então vamos primeiro alinhar, primeiro dar um passo, depois outro, e aqui, primeiro, segunda. Primeiro elas têm que ficar alinhadas para aprender a noção de espaço. E aí eu vejo no movimento das crianças criando coisas tão mais complexas que isso, né? A relação delas com o espaço é muito complexa, ela não é simples e ela não é sem organização. Elas são capazes de se organizar
e de modo interessante cenicamente, não só organizado, bom ou ruim. Quando eu penso nesse olhar, quando eu falo do olhar artístico e não pedagógico, é que eu olho para aquilo como artista e invejo aquilo. Nossa, que incrível que elas criaram, né? Como eles se juntaram, que soluções eles vão chegando a partir dessa experiência do corpo, ou de algum estímulo que a gente traz, ou da própria relação entre elas. Então, se a gente é capaz de... Essa é uma questão, o quanto que a gente é capaz de permanecer essa experiência no corpo, que é uma experiência brincante, criativa, desafiadora, para que ela se torne, ela já é dança, mas que isso continue e não tenha que ser abafado para se construir outra coisa em cima. Um pouco do que a Lídia falou em relação à educação como um todo, né? A coisa já está acontecendo, já é tão rica, e aí se abafa para construir alguma outra coisa a partir daquilo. E essa investigação que tem a ver com a brincadeira também é uma questão que me vinha. Então, quando a gente fala, eu sei que acaba sendo polêmico, segundo algumas visões, de que criança faz arte, criança não faz arte, criança cria dança, não cria. Não, se eu falar que criança faz arte, eu estou desmerecendo todo o trabalho do artista profissional, que pena. Será? Não necessariamente. Ela cria a dança dela, daquele momento. Não é a dança do artista profissional, mas ela não é menos também. Ela não é menos complexa. Ela não é menos interessante como qualidade mesmo de movimento, de variação, tanto musical quanto com relação ao espaço, de desenhos corporais, apoios, coisas que as crianças trazem que você fala, nossa, eu não seria capaz de ensinar isso, né? E o que eu faço com isso também, né? Como que eu organizo isso, ajudo, transformo junto, construo. E aí eu lembro que foi até com o Piorsky, naquele outro, dialogando com vários forinhos, que a gente falou, pensando nisso, a criança tem uma experiência estética ou não. E aí ele colocou que, bom, como a criança vive aquilo, ela não tem o distanciamento para reconhecer aquilo como uma experiência, mais ou menos, grosso modo, tá, gente? Como foi? Como experiência estética. Porque nessa questão da criança faz arte ou não faz, ou ela reconhece aquilo que ela faz como, né, um produto artístico, porque ela não tem esse distanciamento, ela vive a situação, né? De fato, né, ela está vivendo, não está pensando, vou criar um movimento incrível que tenha essa intensidade, isso, aquilo. Mas se a gente... Isso também é uma visão da criação artística que, se a gente vai dizer isso, também a gente tem que estar mais conectado com uma visão mais contemporânea, né? Ou mesmo o artista performer hoje busca esse estado de presença que é estar inteiro, né? Lógico que tem muito treinamento para se chegar nesse estado. E a criança, de certa forma, já está nesse estado. Mas eu já tive a experiência de ver as crianças reconhecendo, porque isso também depende de como que a gente nomeia e em que contexto isso está, né? Então, se uma brincadeira está acontecendo na rua, ela não necessariamente vai ser nomeada ou alguém vai reconhecer, né, aquele desenho, aquela proposta como algo artístico, né, como uma intenção estética. Mas a partir do momento que ela está num contexto, então ali eu estou falando de um contexto EMIA, uma escola de iniciação artística, né? Ela está num contexto em que se propõe fazer arte. Ela está acolhida e acompanhada por artistas, professores. Ela está num grupo de crianças que sabem onde elas estão e o que elas estão fazendo. E, no entanto, elas estão brincando também e criando. E uma vez também, outra situação que isso me chamou a atenção foi com os meus filhos, depois de uma performance da Priscila, que é agora coordenadora de dança na EMIA. Ela tinha uma performance com alguns objetos e a gente estava lá no Paço das Artes,
na USP. Aí teve a performance e ficaram lá os objetos e tinham um fundo musical, ainda tinha luz e acabou, e a gente estava conversando e os meninos naturalmente já foram lá brincar com os objetos e brincar e dançar, e brincar e dançar, e quem estava de fora você não sabia o quanto que era brincadeira, o quanto que era dança. Mas depois eu perguntei para o meu filho mais novo, aquele papo de mãe que fica sempre, e aí, como foi? O que vocês estavam fazendo? Já com as minhas intenções de entender qual que era o entendimento dele daquilo que eles estavam fazendo. Aí eu falei, aqui você tá? Tava legal, vocês estavam brincando? E aí ele falou assim, não, às vezes a gente brincava, às vezes a gente dançava. Mas, para quem estava olhando, eu não sabia quando que ele estava brincando, quando ele estava dançando, mas ele sabia. Então é que ele falou, às vezes eu estava brincando, às vezes eu estava dançando. Então, eu acho que, aí eu concordo 100% com a Lídia, acho que o estudo, né, tudo que a gente tem pré-concebido a respeito das crianças, é lógico que a gente tem que estudar, tem que saber e tal, mas estar presente ao mesmo tempo e olhar para as crianças com o que elas trazem é a maior ferramenta.